A paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à lição 2, classe de adultos, a escola dominical. É um prazer receber vocês aqui mais uma semana. Deus abençoe você que já nos acompanha há algum tempo, você que está começando, chegando agora, é a sua primeira aula aqui conosco aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E lembre-se, nós temos aqui as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Então é muito importante você compartilhar o link deste canal e deste vídeo com os outros professores da sua igreja, do seu campo de trabalho, para que mais pessoas sejam ajudadas também. Interaja com o canal. Quando você interage com o canal, o YouTube divulga os nossos vídeos para muito mais pessoas, porque entende que o canal é relevante entre milhares de canais que existem no Brasil e no mundo. Então interaja com o canal, se inscrevendo, ativando o sino de notificações, compartilhando o link deste vídeo e comentando. Comente, o teu comentário aqui vale ouro. Comente, fale para nós de onde você nos assiste, diga para nós o impacto que o nosso trabalho tem na preparação de suas aulas, porque se o canal cresce, a igreja cresce, o reino cresce, e esse é o nosso objetivo. Amém? Vamos então à lição 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. O textual da nossa lição está em Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Existe um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava vendia. Nós vamos falar um pouco sobre conselhos aqui na lição de hoje. Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Agora, para o conselho funcionar, o aconselhado precisa ouvir o conselho, não é verdade? Muito bem, o texto aí, para ser lido em classe, está em 1 Reis 12, do 1 ao 10, 13, 14, 26 ao 29. Quero lembrar que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais e quero lembrar que aqui tem o link para você me chamar no WhatsApp e eu lhe incluo em grupos de professores da escola dominical, certo? O que acontece? Nestes grupos eu vou começar a ensinar a partir desta semana sobre os professores, um curso, na verdade, um treinamento do professor digital. Como você usar o teu celular para dinamizar a escola dominical e para se conectar com os seus alunos. Então não perca. É uma condição imperdível, é gratuito. Eu vou ensinar você a usar o teu celular como uma ferramenta a serviço do reino de Deus, como eu venho usando já há muitos anos. Está tudo na palma das suas mãos. Você vai aprender, tá certo? O professor, ele precisa estar sempre buscando renovar, buscando aprender coisas novas e novas ferramentas, e esta está nas nossas mãos. Eu quero ensinar algo a vocês. Tem um link aqui também para você baixar o material de apoio à aula em PDF, está tudo aí, tudo à disposição de vocês. Introdução. Após a morte de Salomão em 931, depois de Cristo, seu filho Roboão subiu ao trono, e ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes. Nós vamos ver aqui ao longo desta lição que a insensatez foi o principal fator que levou à divisão do reino, tá certo? Reino do Sul e o Reino do Norte, não é? O Reino do Norte fica então com 10 tribos e o Reino do Sul com 2 tribos. Você pode dizer aí nos comentários para nós quais são as tribos que ficaram com o Reino do Norte e quais as tribos que ficaram com o Reino do Sul? Fale aí para nós. Tópico 1. As principais causas da cisão, não é, da separação. Primeiro, a carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras, não é? Até uma pessoa perguntou na última aula na igreja se
foi um castigo de Deus não permitir que Davi construísse o templo, não é? E nós entendemos que cada coisa aconteceu no seu tempo. Davi viveu um tempo de muitas guerras exatamente para levar o reino a um tempo de paz, onde se pudesse haver a construção do templo. Pela grandiosidade desta obra, se o rei estivesse envolvido com guerras, ele não conseguiria focar todos os esforços do reino em prol da construção do templo. Agora, Salomão fez muitas alianças. E com isso, muitas alianças dessas, inclusive para promover a paz do seu reino e para ampliar o Estado e conservá-lo também unificado. Os investimentos de Salomão foram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, não é? O reinado de Salomão é marcado por isso, pela grandiosidade de suas obras. Agora, para colocar tudo isso em prática, foi obrigado o trabalho de pessoas, de trabalhadores de todas as tribos, não é? Então, o custo dos desejos de Salomão, o custo era altíssimo. Um custo social, não é? Um custo humanitário, um custo altíssimo. Então, para Salomão construir o que construiu, ele colocou sobre o povo uma carga muito pesada, não é? Nós precisamos refletir sobre isso. Será que o projeto ele é um projeto para o reino ou ele é um projeto para o rei? Então, uma pessoa subjuga um reino inteiro por causa dos seus desejos, por causa de suas ambições pessoais. E aí eu pergunto aqui, já que estamos falando a muitos líderes e a pastores e a dirigentes, até onde vai a ambição de um líder? Até onde a ambição de um líder ela é algo abençoado por Deus? Não é a ambição de crescer, de fazer as coisas acontecer, de construir, de reformar, mas quando essa ambição que deve ser usada para a expansão do reino, ela passa a atrapalhar o reino? Responde aí nos comentários. Bom, por conta de tudo isso, você vai ter o quê? A divisão do reino. O autoritarismo de Salomão culminou no descontamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, elas participavam ativamente do governo, tá? Essas duas tribos aqui do sul, a tribo de Judá e de Benjamim, elas eram apenas duas tribos, mas elas tinham uma certa ingerência maior sobre o governo, elas tinham mais benefícios do governo, né? As outras 10 tribos percebiam que estas duas eram mais beneficiadas. E aí, quando Salomão morreu, o seu filho Roboão foi questionado. Agora, aqui já era para Roboão ter usar de sabedoria. Por quê? Porque quando Salomão morre, as 10 tribos vão questionar Roboão sob a liderança já de Jeroboão. Então aqui já tem um sinal para Roboão que, opa, peraí, esse povo aqui já tem um líder ali, peraí. Já era para ele ter percebido aqui já que a sua decisão, a sua escolha poderia levar a uma divisão do reino. O povo pediu para que ele diminuísse a carga, mas ao contrário, seguindo o conselho de jovens, não de anciãos, ele tornou o fardo ainda mais pesado. Ainda mais pesado. O povo o respeitou como rei, a ponto de perguntar a ele, a ponto de pedir a ele. Essa era uma ótima oportunidade para Roboão fortalecer o seu reinado, mostrar que o coração dele
estava com, sabe aquele negócio de ganhar o povo, né? Aqui era a hora de ganhar o povo. Eu escuto muitos pastores dizendo que quando um dirigente novo ele chega numa igreja, ele precisa ganhar o povo. Ele não pode chegar mudando já e tal, não. Primeiro ganha o povo. Depois você vai começar a aplicar ali as suas diretrizes. Primeiro ganha o povo. Roboão não teve essa sabedoria ou não usou de sabedoria aqui nesse momento. E aí isso vai culminar na divisão do reino, não é? Bom, aí nós vamos para o tópico 2, os erros de Roboão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. Eu costumo dizer, por exemplo, eu não me deixo aconselhar por pessoas mais novas do que eu. E mais novas não só na idade, pessoas inexperientes. E em determinados assuntos, nem por gente de minha idade. Os obreiros, os pastores, os líderes que mais me inspiram são pessoas que já estão alguns anos à frente na caminhada do que eu em todas as áreas, ministerialmente falando, pessoalmente falando, intelectualmente falando, matrimonialmente falando, gente que está lá na frente. É um erro muito grave os jovens não escutarem os conselhos dos mais velhos. E nós estamos vivendo um tempo que a distância está aumentando. Porque a internet estabeleceu um vácuo gigantesco entre a nossa geração, a geração que hoje está na casa dos 40 anos, por aí, com essa geração agora de 17, 18 anos. O vácuo é muito grande. Não era na nossa época. A diferença de pensamento entre nós e os nossos pais não era tão absurda quanto é agora. Gente, é total. Então, mais do que nunca, os jovens precisam aprender a ouvir os mais velhos, os mais experientes. A proposta está aqui. Os mais velhos disseram para Roboão, olha, dá ao povo o que eles estão pedindo. Se você fizer isso, esse povo vai te amar. Só que isso significava desacelerar o projeto de expansão. E aí a ambição falou mais alta. O que Roboão fez? Seguiu o conselho dos seus amigos, da ganguezinha com quem ele andava. Ao invés de ouvir o conselho dos mais experientes e ganhar o coração do povo, ele foi ouvir o conselho de pessoas tão irresponsáveis quanto ele. E aí, quem ouve mau conselho acaba em ruína. Quem dá ouvidos aos maus conselhos acaba em ruína. Aquilo que era para ser uma história linda e maravilhosa, imagina, ser conhecido como sucessor de Salomão, meu Deus do céu, né? Que reinado extraordinário que ele teria, mas ele preferiu dar ouvidos à voz da inexperiência, não é? Do que dar ouvido à voz da experiência. Nós precisamos aprender a unir as duas coisas, a força da juventude com a experiência dos mais velhos. Por isso é preciso tomar muito cuidado, não é? Com o orgulho, porque o orgulho nos impede de dar ouvidos aos bons conselhos. Anotou aí? O orgulho nos impede de dar ouvidos aos bons conselhos. O orgulho nos deixa à mercê de nós mesmos e a gente não consegue discernir o bem e o mal. É por isso que eu não diria que pela falta de bons conselhos, porque o problema aqui não foi falta de bom conselho, o problema aqui foi não dar ouvidos aos bons conselhos. O fato de não dar ouvidos aos bons conselhos levaram Roboão à ruína e o seu reinado à ruína. Nós precisamos nos curvar diante dos bons conselhos.
diante de pessoas que já passaram pela nossa trajetória. Olha só que interessante. Nós estamos enfrentando muitas lutas, né? Mas nesta semana passada agora, a esposa de um presbítero da nossa igreja aqui em Campinas faleceu. A esposa de um dos nossos presbíteros faleceu. E, gente, como eu disse, nós estamos enfrentando lutas, todos nós, lutas. E quanta gente tem parado em meio às lutas. Mas ontem, o sepultamento delas, não me falha a memória, foi no sábado ou no domingo, não me lembro agora. Mas ontem, no culto de ensino, na terça-feira, ontem, ele estava lá no altar. E eu fiquei olhando, dizendo, Deus, dá-me essa graça, dá-me essa fé. E detalhe, estava lá, como sempre esteve, sem nenhuma demonstração de estar abatido, embora, claro, esteja sentindo a falta de sua esposa. Então, é para esse tipo de pessoa que eu preciso olhar. Sabe as irmãs Marias da igreja? Ali do círculo de oração? Mulheres de fé, mulheres de garra, mulheres de oração. É estas mulheres que devem nos inspirar. Tópico 3. Bom, o menino aqui, então, Roboão, vai perder o seu reinado. Na realidade, o que vai acontecer? Vai dividir o reino. E aí entra o reinado de Jeroboão sobre as 10 tribos. Não é? Então, Roboão fica aqui com 2 tribos, Benjamim e Judá, e Jeroboão fica com as 10 tribos. Bom, só que o reinado de Jeroboão foi marcado pela rebeldia. Pela rebeldia. Ele sabia que reinaria sobre as 10 tribos de Israel. Inclusive, sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas aí ele fugiu para o Egito, ficou lá até a morte de Salomão. Só que aí, ele cometeu um ato de rebeldia contra o Senhor. Por quê? Porque o templo ficou no Reino do Sul. Certo? Temendo que o povo peregrinasse para o templo para adorar a Deus, e com isso acabasse acontecendo a reunificação do templo por questões religiosas. Então ele mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte, em Dan, e outro ao sul, em Betel, para evitar que o povo fosse adorar no templo. Isso trouxe castigo para ele e para sua família. Uma coisa que eu quero pontuar aqui é, ele construiu esses bezerros de ouro, ele construiu esses templos. Sabe por quê? Porque havia demanda. O povo estava disposto a se prestar a esse tipo de culto de adoração. Se ele faz isso e o povo, sabendo que era errado, não vai a estes ambientes, perderia a graça. Mas não, ele fez isso. E o povo foi atrás. Então, até quando nós nos deixaremos guiar, muitas vezes em direções que são contrárias à palavra de Deus? Ah, mas quem falou foi... Daí, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto, pronto. Pode colocar bezerro de ouro, pode colocar não sei o quê, pode fazer o templo não sei de onde, não interessa. Mas é um povo maleável, sabe? É um povo que para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, vira as costas, mas para qualquer modinha vai atrás. Bom, e aí, o pecado da idolatria foi um dos principais infortúnios do povo de Israel. Sempre foi, desde o começo. Agora, Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, o pecado de idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Eu quero concluir aqui esta aula dizendo que os fins não justificam os meios. Não justificam.
Ah, mas não, os fins não justificam os meios. Não é porque algo está dando certo, tem que ser feito. Não adianta. Culto lotado não significa aprovação de Deus. Deus só aprova o culto lotado, a arena lotada, o estádio lotado, se o único objetivo for adorá-lo. Qualquer outro objetivo não tem aprovação de Deus. E para Deus os fins não justificam os meios. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os métodos que estamos inserindo na igreja para atrair pessoas. Porque para Deus os fins nunca vão justificar os meios. Jesus disse: vinde a mim. Qualquer outro ponto de atração que não seja a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, a graça de Deus, a palavra de Deus, Deus não aprova. Pode lotar o templo, a galera pode gostar, as pessoas podem vir, mas Deus não aprova. Por quê? Porque Ele não divide a glória dele com ninguém, com artista nenhum, com ambiente nenhum, com ninguém. A glória é somente dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aqui, Jeroboão construiu esses altares para impedir que o povo fosse a outros lugares adorar a Deus. Precisamos tomar cuidado com certas estratégias inovadoras para não perder as pessoas. Esse é o pior tipo de evangelho que a gente pode viver. É falsear o evangelho, falsear a pregação, falsear o culto para segurar as pessoas ali, pelas motivações erradas. Que Deus nos guarde. Deus não aceita culto para Ele que tenha qualquer intermediário no meio. Deus não aceita. Está na hora das estrelas descerem do altar e subirem os verdadeiros adoradores. Está na hora das estrelas do mercado gospel rejeitar fã-clube, rejeitar aplauso. Está na hora das estrelas do gospel descerem do pedestal e darem a Deus toda a honra, toda a glória do louvor. Do contrário, tudo que estão fazendo é inútil e pior, é um prejuízo à Igreja de Cristo, ao Evangelho. Porque até aproxima as pessoas de Deus, mas pela motivação errada. Aproxima porque é legal, aproxima porque é gostoso, aproxima porque traz uma sensação de paz, mas não porque a pessoa quer mudança, não porque a pessoa de fato quer se converter ao Senhor. Por isso temos muitos templos lotados, muitos cultos lotados de pessoas vazias. Por isso que entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque estão se aproximando de Deus com a motivação errada. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e que através dessa aula nós possamos aprender a ouvir os bons conselhos, a dar ouvidos aos bons conselhos. Porque se os maus conselhos conduzem à ruína, os bons conselhos, principalmente aqueles pautados na palavra de Deus, nos conduzem à vida, à prosperidade, ao sucesso e a uma vida de paz. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Deixe aqui o seu comentário. Deus abençoe. Deus abençoe.